Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h05, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM, que você pode acompanhar pelo site preverfm.com.br, pelo YouTube e também pelo Facebook em tempo real. Todas as entrevistas vão estar disponíveis também no YouTube. E você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 3440 1009. Estamos recebendo com satisfação aqui no estúdio os psicólogos Valdez Michel Jorge e o Dr. Charles José Roque, mestre em saúde pública. Dr. Michel, Dr. Charles, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês. Tá aqui do lado do meu parceiro de longa data, o Charles também. Sou o Charles, psicólogo, mestre de saúde coletiva. É um prazer imenso estar aqui, principalmente na companhia do meu professor Michel, que eu iniciei aqui em Botucatu em 2011, no Centro de Convivência Aconchego, trabalhando com ele. Então esse foi o meu primeiro trabalho e foi um profissional que me inspira muito. Gente, a gente percebe o seguinte, que hoje em dia, nós falamos recentemente, falamos ontem na entrevista sobre dengue, sobre chikungunya, falamos sobre Covid também, os casos em São Manuel agora, mas a doença mental, tratar da cabeça é fundamental, né? Tempos atrás se falava, você faz terapia, que frescura é essa, tal, né? Mas de repente a gente percebe que mais e mais pessoas necessitam realmente de um terapeuta. O que vocês acham a respeito da evolução também, da procura por um terapeuta? Acho que a gente vai tentar, nesse tempo que a gente tem, um tempo bastante curto para um assunto tão amplo, né? E a primeira coisa que a gente tenta desmistificar é: será que eu preciso de terapia? Porque a gente sabe que existe muita psicofobia, né? Não sou louco. Quem precisa de psicólogo é louco, né? Então, um dado importante para a gente começar é entender que pelo menos 1/4 da população vai ter algum tipo de transtorno mental no decorrer da vida. Seja um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. E a terapia não serve só para tratar, para cuidar, quando a gente já entrou num estado de adoecimento. Acho que temos alguns bons princípios aí, né, Charles? Que podem ser norteadores para a gente buscar, né? Porque a terapia é indicada, né? Eu costumo colocar em 3 categorias quem chega no consultório hoje para buscar uma ajuda, para buscar um apoio, para se orientar, para entender o que está acontecendo. Um primeiro grupo é quando as pessoas já estão adoecidas, às vezes ela já tem um diagnóstico, então ela já passou da fase do sofrimento intenso e ela chegou nesse lugar de estar adoecida. E quando que eu estou adoecido? Quando na minha vida concreta, diária, eu estou disfuncional, eu não estou conseguindo cumprir aquilo que basicamente eu conseguiria, dar conta de algumas atividades diárias. Um segundo grupo é quando eu estou em sofrimento. Às vezes isso acontece por uma fase de vida diferente, uma coisa inédita, ou algo que está acontecendo, de forma episódica, de forma factual. E um terceiro grupo, que eu chamo, é um terceiro grupo que chega querendo uma pegada mais evolutiva. É umas pessoas que já querem falar, eu quero me conhecer, eu quero olhar para o espelho, eu quero verdadeiramente descobrir quem sou eu. Então tem esses 3 grupos. Que aí o Michel tem uma outra denominação que é bem bacana também. É importante a gente pensar, que no Brasil a gente tem um dos melhores sistemas de saúde, na teoria. Bom, pelo menos é invejado em algumas partes do mundo, que é o SUS, né? Exatamente. E tem alguns princípios do SUS que valem a pena a gente pensar para a gente simplificar esse nosso tema, que a gente pensar na promoção da saúde, essa questão que o Charles falou do autoconhecimento, de um processo analítico, de eu tentar me entender, A prevenção, quando tem alguma questão circunstancial na minha vida, que eu preciso dar resposta a algum sofrimento, alguma questão pontual, quebra de relacionamento. E aí, a recuperação quando já aconteceu um processo de adoecimento. Para a gente voltar, não querendo ser redundante aqui, mas enfatizando o que o Charles já falou, que é essa questão da gente tentar voltar a estar no estágio funcional. Entendi.
E como funciona a atenção psicossocial no SUS, no Brasil hoje? Bom, o SUS, né, está estratificado, né, a saúde mental, para a gente falar de saúde mental, a gente precisa falar da rede de atenção psicossocial, né, que é composta por vários pontos de atenção básica, né, os componentes aí CAPES, sejam eles nas diferentes esferas, CAPES infantil, CAPES 1 para municípios até 70 mil habitantes, CAPES 2, CAPES 3, né? E a diferença desses CAPES tem a ver com contingente populacional. CAPES AD, né? Que o CAPES 1, 2, 3 trabalham com transtornos mentais comuns, né? E severos e persistentes. O CAPES AD, uma demanda mais voltada, né, para o público que faz uso de álcool e outras drogas. E o CAPES IJ, né? CAPES Infanto-Juvenil, que trabalha também com as questões, né, de saúde mental voltada à população infanto-juvenil. Temos aí os pontos de atenção, né, de urgência e emergência, as portas psiquiátricas em hospital geral, né, e a rede, né, trazendo aqui para Botucatu, a gente tem uma rede muito vasta, né, a gente tem vários componentes, SRTs, né, então a questão não... Em Botucatu, posso dizer que não é falta de ponto de atenção, né, a gente tem trabalhado bastante para tentar fazer com que a comunicação entre esses pontos de atenção seja fluida. E é uma rede que tem evoluído muito ao longo dos anos também, né? Tem evoluído muito, né? Acho que é importante a gente pensar que, né, recentemente a gente estava pensando um pouco na questão da reforma psiquiátrica. O Charles vem de Bauru, né, da Unesp de Bauru, e essa questão de discriminar, tirar a pessoa com sofrimento psíquico do contexto cotidiano, né, o que a gente chama da reforma psiquiátrica, é algo que foi muito trabalhado com os movimentos, com o movimento de trabalhadores de saúde mental em Bauru, né? Teve a Carta de Bauru, que as pessoas refletiam um pouco sobre o cuidado no território, né? A reforma psiquiátrica brasileira vem sendo trabalhada, né, com a descentralização, a proposição de serviços substitutivos de base comunitária para que a pessoa em sofrimento mental seja cuidada cada vez mais próxima da casa dela, no território onde ela vive, né, evitando que ela necessariamente tenha que ser asilada, né, tratada num ambiente. A saúde física, a gente trabalha num hospital comum, né, num pronto-socorro, a gente vê o cuidado com todas as esferas da vida. E por que a saúde mental, né, a nossa saúde mental não faz parte do nosso todo, né? Então a ideia é não separar, não fracionar, não excluir mesmo a pessoa com sofrimento mental. Como é que as pessoas chegam, de repente, para um acompanhamento psicológico, né? Elas são, é voluntário, algum familiar, e como é que se percebe que a pessoa realmente ela está precisando de um acompanhamento? Essa pergunta é muito importante. Antes um pouquinho de entrar nessa resposta, né, eu queria realmente valorizar o SUS, né, dizer que às vezes a gente critica, né, a gente como usuário vai lá, às vezes tem que esperar, né, e muitas vezes por isso que tive um professor na faculdade aqui de Botucatu, né, na pós-graduação, que ele dizia, olha, aqui em Botucatu principalmente, você vai no consultório particular, você vê um doutor ou uma doutora, e quando você vai na Unesp, você vê esse mesmo doutor, essa mesma doutora. Então, a gente compra tempo, porque a qualidade muitas vezes é a mesma. Então, o SUS não é só esse atendimento, né? Seja na unidade de saúde básica, seja no pronto-socorro, ou seja, o hospital, né? O SUS vai para além disso, e aí isso merece uma conversa específica sobre o SUS, porque é muito importante. E acho que uma coisa para complementar, né, a questão da atenção básica é a porta de entrada da saúde mental. Quando a gente fala dos CAPs, os CAPs são porta aberta, mas o primeiro cuidado psicológico deve ser dado na atenção básica, né? Quando eu falo que, né, Botucatu tem muito equipamento, o que falta muitas vezes, né, a gente vê agora, né, recente, essa semana a gente foi chamado para uma capacitação dos CAPs, né? Então a gente identifica que
às vezes tem equipamento, mas falta profissional capacitado, habilitado. Por quê? As drogas atualizam muito rápido, né? Tem droga que está chegando no mercado que a gente nem sabe, né? Transtornos mentais, né? Antes a gente trabalhava com muitas demandas, hoje a gente, né, os transtornos também, a incidência de transtorno borderline, transtorno de personalidade hoje são muito maiores do que na época que eu estava no CAPS, por exemplo. Então, a questão da demanda da epidemiologia acaba mudando com uma velocidade bastante grande também. Eu vou reforçar só o meu questionamento. E como é que fica? A pessoa voluntariamente procura por um acompanhamento psicológico ou o familiar percebe ambiente de trabalho? Que a gente já fez essa pergunta aqui para vários profissionais e cada caso realmente é um caso. Eu acho que é interessante quando a pessoa percebe por si só que ela precisa de um acompanhamento. Ela percebe, ela faz uma autoanálise dizendo assim, gente, eu estou muito nervoso, eu estou muito preocupado, eu tenho fobias que eu não tinha. E aí, quando a pessoa percebe e ela vai voluntariamente procurar ajuda. É um processo que sofre muita resistência, né? Então, muitas pessoas, eu arriscaria dizer que talvez 50% delas não vêm por elas próprias, né? Elas vêm incentivado porque a esposa, né, deu um checkmate no marido, né? Dizer, e aí? Vai continuar assim? Né? Tendo essas explosões? Vai continuar assim? Dessa forma? Você é um cara bom, você já conseguiu isso, então é uma situação difícil agora, você precisa de ajuda. Vamos olhar para isso. Então esse olhar para o espelho é muito difícil. Às vezes também um adolescente, às vezes também um filho mais jovem, de 20 e poucos anos, é a mãe que quer que ele venha. Então é comum sim as pessoas, cada vez mais, né? Então tem essa desmistificação de que psicologia ou que a saúde mental é algo necessário, é algo muito importante, indispensável nos dias atuais cada vez mais. Então está desmistificado isso, porém, todavia, contudo, ainda a gente tem resistência. Mas sim, e é muito mais interessante, o resultado é muito mais rápido quando a pessoa já vem, ela já venceu essa resistência, ela já entendeu que ela vai ter, sim, muito mais benefícios, muito mais ganhos, a vida dela vai ganhar fluidez se ela vir para esse lugar de olhar para si, de se autoconhecer, de se desenvolver, de expandir a consciência. Só complementando, né? Quando a gente estava tentando discutir um pouco que rumo a gente ia para essa conversa, a gente pegou e falou, né? Talvez seja bom a gente pegar e falar, né? Que às vezes a gente faz terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia, né? Isso é uma coisa muito comum. Né? Eu faço terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Então essa questão, né, que você está abordando de a pessoa procura voluntariamente, se ela não procura voluntariamente, o que deve fazer, o que a família deve fazer, né? Então a questão do adoecimento mental é importante a gente entender que muitas vezes o doente, né, a pessoa que está em sofrimento, é fruto de uma dinâmica familiar. Né? Então essa questão de codependência, se tem alguém percebendo que a dinâmica não está fluida, essa pessoa pode procurar. Mesmo entendendo que eu estou me fortalecendo para lidar com uma pessoa que deveria olhar para si, entender que está disfuncional, entender que não está sendo assertiva nas respostas, está agressiva, né? Então, essa busca, sempre o melhor caminho é a busca voluntária. Né? A gente recebeu uma pergunta aqui no WhatsApp. A Denise mandou assim: como os psicólogos pensam o cuidado no enfrentamento dos casos alarmantes de suicídio e como a população pode ajudar? Essa Denise, eu acho que eu conheço ela. Obrigado pela pergunta, Denise. Tentar contra a própria vida também uma temática muito importante que de vez em quando a gente teria que estar só falando sobre ela, porque ela é multifatorial, né? Ela é uma questão bastante complexa, porque tem um filme, inclusive, né, baseado num livro do Augusto Cury, que é O Vendedor de Sonhos. E nesse filme, né, e aí quem lê o livro
tem alguns detalhes a mais, mas no filme ele vai oferecer, às vezes, a oportunidade de uma vírgula, tá? Então, quando a gente dá essa parada para respirar e você se coloca em estado de presença e você percebe que talvez aquela situação que você está vivendo, que você está passando, né, seja de extrema alegria ou seja de extrema tristeza, ela vai passar. E às vezes você só precisaria respirar. Então, no Vendedor de Sonhos, ele traz essa mensagem de que, né, e a gente sabe disso, assim, as pessoas às vezes elas não querem cessar a própria vida. Elas querem dar fim àquela dor que para ela, né, em função da história dela, em função dos recursos que ela tem, dos dispositivos que ela tem à disposição ali naquele momento, ela não está dando conta, né, ela não está suportando. Então, às vezes, é porque é uma pessoa um pouco mais fechada, ou é uma pessoa que às vezes ela não se sente à vontade para abrir, para falar com outra pessoa dos seus sentimentos, das suas, dos seus incômodos, né, das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades. Então, a gente jamais pode dizer que uma pessoa está só querendo aparecer, só querendo chamar atenção, porque, de fato, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. Então, existem muitos fatores de prevenção que a gente pode pensar, né? Vou deixar um pouco o Michel falar disso, mas eu penso que estar em estado de presença e conseguir olhar para essa pessoa, enxergar ela, entregar um pouquinho do seu tempo, não é resolver o problema dela, tá? É ver ela, é acolher ela, sem praticar algo que eu nomeei de CCJ, que é cobrar, criticar e julgar. Não existe resposta simples para problema complexo, né? Então, essa questão que o Charles falou, né, de uma vírgula, é importante a gente entender que a pessoa não quer acabar com a vida, muitas vezes, ela quer acabar com o sofrimento, né? E muitas vezes a pessoa não consegue entender, né, do que ela está tentando se livrar. E quando ela consegue um espaço de escuta, de acolhimento, um olhar empático, né, tentar traduzir para ela o que ela está pensando, o que ela está sentindo, ela entender que ela não está sozinha, né? Quando ela fez a pergunta, imediatamente eu pensei na rede de proteção à vida, né? Porque a gente precisa de uma rede, né? Quanto mais fatores promocionais, quanto mais fatores protetivos a gente tiver, menos risco de suicídio a gente vai ter, né? Se a gente tem convívio sociofamiliar, né, alimentação, prática de esporte, participa de uma comunidade religiosa, ou um grupo de futebol, ou a missa da quarta-feira, que é quando a gente assiste um futebol, come alguma coisa lá, quanto mais eu tenho sociabilidade, né, menos o risco de eu pensar em terminar com a vida, menos o risco de eu querer, né, dar fim a esse sofrimento. Então, no grupo, na comunidade, a gente sempre vai procurar esperança, vai conversar, trocar experiência, né? Essa questão da gente entender que o sofrimento que eu estou passando, o Charles já passou e o Charles achou uma alternativa, né? O Márcio passou, e quanto mais a gente consegue falar do que dói, maior a probabilidade da gente conseguir achar uma alternativa que não seja o autoextermínio. Bom, são 7h24, você está acompanhando no Primeiro Jornal a participação dos psicólogos Dr. Michel e também Dr. Charles. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já a parte final desse nosso bate-papo. Está com os psicólogos Dr. Valdez, Michel Jorge e Dr. Charles e José Roque. Nós tivemos uma pergunta de uma ouvinte, e o nome da ouvinte? Fabiana. Fabiana, falando a respeito de quando procurar uma ajuda, enfim, e em Botucatu, como é que ela consegue essa ajuda para um filho de 25 anos. Nós já passamos aqui até o áudio da pergunta para os doutores. Eu gostaria da resposta de vocês agora, por favor. Importante a gente, né, como a gente já falou no começo, né, a atenção básica é a porta de entrada da saúde, né? Então, é importante que a enfermeira da unidade de saúde de referência conheça o caso, e a gente tem uma equipe, né, a EMULT, né, que é municipal, que vai discutir o caso a unidade de atenção básica tenha dificuldade em conduzir o caso. Uma psiquiatra, matriciadora,
um psicólogo, assistente social, podem orientar, acolher o caso, né, porque um dos princípios do SUS é a resolutividade. Se o caso é acolhido na atenção básica e não conseguem resolver, imediatamente eles vão acionar quem pode resolver e pode dar o melhor encaminhamento com menos trânsito desnecessário, né? Então, a unidade de saúde acolhe o caso, se apropria. Caso tenha alguma dificuldade, vai discutir com a equipe matriciadora, né, a doutora Natália, o pessoal da equipe multiprofissional, para discutir o fluxo mais eficaz para encaminhamento desse caso. Fazem uma avaliação para saber o encaminhamento necessário. É isso? Necessariamente, né, a porta de entrada é a atenção básica. Perfeito. Se o caso não for resolvido na atenção básica, a equipe multiprofissional avalia o caso para dar um melhor encaminhamento. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para profissionais da saúde: como é que ficou o comportamento das pessoas depois da pandemia, né? Como é que mudou isso a cabeça das pessoas e se o número de pessoas procurando ajuda aumentou depois da pandemia? Com certeza, afirmativo, né? A experiência da pandemia foi algo que ainda estamos elaborando, né? Estamos ainda observando muitos fenômenos. Então, tem fenômenos que já aconteceram de imediato, né? Durante, inclusive, a pandemia. E tem muitos fenômenos, principalmente relacionados à saúde mental, né? De natureza que nós não vamos, de forma imediata, talvez, tentar conseguir identificar, né, todos eles, esses fatores, mas com certeza as pessoas ficaram, né, estão ficando mais ansiosas, não por conta exatamente só da pandemia, mas por conta de várias mudanças e transformações e a velocidade que essas mudanças e transformações estão acontecendo na vida, né, no mundo do trabalho, que afeta, né, que exige, que cobra, que espera, que faz com que as pessoas acham que elas têm que performar, que elas têm que ser multitarefas, que elas têm que dar conta de tudo, que elas têm que rodar 36 pratos e não deixar nenhum cair. Então, são vários elementos, né, que vêm junto, que se somam junto, sim, com o fenômeno da pandemia e que exigem de nós muitas coisas e que a gente precisa sempre respirar, parar, avaliar, refletir, às vezes consultar alguém da família, uma pessoa do lado e falar assim: olha, tem coerência isso? Isso aqui está sensato? O que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando em fazer, tem coerência, tem congruência? E aí isso salva a nossa vida, isso salva uma jornada existencial. Isso eu costumo dizer que nós brasileiros às vezes vamos muito no ritmo do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é importante planejar, é importante se organizar. Não quer dizer que está tudo no nosso controle, mas a gente tem que... Então, essa lógica imediatista, que é tudo para ontem, ela prejudica demais, ela gera ansiedade. Então, assim, a gente estava olhando os números e são quase 10% da população brasileira diagnosticada com ansiedade, né? Então, isso vai para casa quase dos 20 milhões de pessoas, né? 20 milhões de brasileiros com ansiedade. Então, a gente vai ter que, mais do que nunca, né, pós-pandemia, respirar, avaliar, pensar, sentir, identificar, olhar para dentro, se conhecer e, sim, tentar olhar nessa linha do tempo, né, desde o dia que eu nasci até hoje, e olhar: bom, aqui é o presente e eu tenho muito tempo ainda, às vezes, para viver, e eu posso planejar, me organizar para eu desfrutar e melhorar a minha vida. E vocês acreditam que os problemas sociais no Brasil também impactam a saúde mental, como desigualdade, enfim, dificuldades na renda, insegurança, impacta a saúde mental? Com certeza, mas eu vou deixar o Michel falar um pouco. Eu acho que eu ia deixar pro Charles, que é da sócia histórica, falar, né? Mas saúde não é ausência de doença, né? Isso é uma coisa que a gente precisa definir, ter muita clareza, que não se restringe a isso, não se resume a isso. Saúde é acesso à moradia, à habitação, à renda, a lazer, a esporte, a cultura. Então, indiscutivelmente, né? Como que eu vou falar? Eu preciso fazer terapia porque não tenho o que comer. Então,
saúde é política intersetorial. Não tem como a gente falar em saúde mental sem comida, sem casa, sem questões, né? Quando a gente olha a pirâmide de Maslow, né? A gente precisa entender que as nossas necessidades básicas têm que ser supridas, têm que ser sanadas. Então, né, tem como ter saúde mental se estou prestes a ser despejado da minha casa? Ou se meus filhos estão passando fome? Então, tem questões que são basais, elementares, que precisam ser sanadas, porque não tem como ter saúde mental sem políticas intersetoriais, sem acesso a trabalho, né? Nós somos pais aí, né? Como que a gente tem saúde mental sabendo que a gente não garante a provisão dos nossos filhos, né? Pais e mães. Né? Então, a gente precisa olhar a saúde num contexto amplo e não somente na questão da ausência de doença. Não estou doente, então logo tenho saúde. Não, eu preciso jogar futebol. Né? Estávamos brincando aqui do campeonato acriano da 4ª divisão. E a gente precisa ter válvulas de escapes, contato com a natureza. E tem questões que são muito práticas mesmo. Né? E a gente precisa ter garantias. Né? Uhum. Bom, no finalzinho do nosso bate-papo, a gente não poderia se furtar de perguntar, com a presença de 2 profissionais aqui da área de psicologia, a lei federal, lei estadual do uso de celulares em escolas, né? E a gente sabe o quanto, né, em virtude de o mundo inteiro está restringindo, porque acaba afetando no desempenho escolar dos nossos jovens. E a opinião de vocês? A gente está percebendo que escolas estão fazendo muitos testes, alunos estão passando por esse teste. E a opinião de vocês? Até que ponto a restrição do celular na escola é fundamental para um bom desempenho escolar? O celular é uma ferramenta interessante e fazer um uso adequado dessa ferramenta interessante vai ajudar, vai auxiliar, né? Vai otimizar muitas coisas. Mas a gente deve perguntar se é a gente que está no comando, né, dessa maquininha, desse dispositivo tecnológico, né, que é a porta para o mundo, ou se ele está fazendo uso da gente. Né? Então, tudo em excesso não vai ser saudável. Tudo em excesso vai fazer algum mal. Tá? Então, alguns países de primeiro mundo, né, já estão voltando, né, fizeram um uso excessivo, seja de implementação tecnológica até nas indústrias, né, estão retornando. Então, o uso de telas, né, é prejudicial. Temos algumas pesquisas já, né, crianças até 2 anos não tem que ter, 0 tela. Só que a gente sabe, não adianta a gente criticar os pais, a gente vai no restaurante, vai não sei o quê, tá lá uma tela quase maior que a cara da criança. Tá? E a gente entende também que, às vezes, esses pais eles querem conversar um tempo, ter um tempo para eles, mas eu oriento a utilizar o invisibilizador de crianças só quando realmente é estritamente necessário. Você não tem como outra alternativa, você não tem como então estar olhando para essa criança, oferecendo um brinquedo para ela, tá? Porque as telas, nós já temos pesquisas sim que danificam até o desenvolvimento neurológico, tá? Então, o desenvolvimento do cérebro, ele vai ser danificado, tá, por esse excesso de estímulo dopaminérgico. Tá? Então, é muito estímulo. Tá? E aí as crianças elas ficam sem essa capacidade de processar algo do tempo das coisas. Então, um problema que não é só das crianças, né, dos adultos também, dessa lógica ansiogênica, que sim, a gente adquiriu tecnologias e facilidades da vida. Então as pessoas estão achando que tudo é pro tempo de ontem. Sim, algumas coisas dá pra gente ganhar velocidade, tá? Mas se a gente ter muita pressa, às vezes a gente tropeça. É isso, doutor Michel? Voltando, né, fazendo uma ponte aí com a pergunta anterior da questão da pandemia, né, é importante a gente entender que a gente está numa geração de crianças e adolescentes que vieram de aula online, né, que tudo passou a ser feito através de tela e o contato pessoal foi desestimulado. Né? Então, essa questão de reaprender a se relacionar, a olhar no olho, a brincar junto, porque a orientação era não ter contato. Né? Mantenha a distância, não coloca a mão no coleguinha, fica numa distância no mínimo de 2, 3, 4, quanto mais melhor.
né? Então, esse recurso, esse meio foi utilizado, mas é um meio, né? Então, tudo o que tem contexto, né, tudo que tem da dosagem à medida e o meio não sendo usado como um fim, né, sou totalmente favorável, né, à questão do uso do celular em contexto adequado, né? Sala de aula dá para a gente interagir, dá para a gente interagir com colegas, com professores, né, ter menos distratores, e a gente precisa novamente aprender a se relacionar, né? Quando a gente conversa com um jovem adolescente pessoalmente, muitas vezes as pessoas não têm mais habilidades relacionais. Impressionante isso mesmo, né? A gente É. constata isso mesmo, né? Não consegue olhar no olho, né? Tem casos de colegas, né, que a gente conversou há algum tempo atrás, que as pessoas, cada um em um quarto, conversando, né, com a pessoa do quarto ao lado, frente à dificuldade do contato visual, né, do enfrentamento, da necessidade de se colocar por inteiro na relação. Então, vai ser um desafio, né, um desafio, porque tem muito transtorno, né, relacionado a essa questão do excesso de telas, mas a gente precisa se relacionar. É isso. Bom, eu gostaria de agradecer o Dr. Valdez Michel Jorge e o Dr. Charles José Roque pela participação aqui no Primeiro Jornal. Obrigado. Eu acho que a gente leva dessa conversa, qualquer situação, antes de qualquer atitude, respire, né? As pessoas às vezes esquecem de respirar no seu dia a dia, né? Mas respirar mesmo. Para qualquer situação, você vai enfrentar o primeiro dia no trabalho, tirou a carteira de motorista agora, está num novo relacionamento, respire antes de qualquer atitude, né? Muito obrigado a vocês, viu? Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E realmente a respiração, essa respiração intencional, né, ela vai fazer muita diferença na nossa vida, porque a gente vai trazer na nossa vida, naquilo que a gente está focando, naquilo que a gente está olhando, né, tudo que a gente focar vai aumentar, vai ampliar. E se eu estou respirando com intencionalidade, eu vou viver uma vida com intencionalidade e com certeza eu vou superar com mais maestria as adversidades que a gente tem, porque a gente tem desafio. Vida é desafio e é boa de viver. É isso mesmo. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.